Olá, está no ar o programa Seu Direito, que apresenta a você as leis aprovadas pela Assembleia Legislativa nos mais diversos temas de interesse da população do Estado. Na edição de hoje, uma curiosidade. Você vai conhecer a lei que transforma a espinheira santa na planta medicinal símbolo de Santa Catarina. Fique com a gente e conheça melhor os costumes e tradições do nosso estado. A orquídea Lélia purpurata é a flor símbolo de Santa Catarina. A embuia é a árvore símbolo do estado. E agora nós temos também uma planta medicinal que simboliza o estado catarinense. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto que dá à espinheira santa este título. Da acidez estomacal até doenças mais sérias do aparelho digestivo, especialistas garantem, a planta ajuda a resolver diversos problemas de saúde. Estamos em Atalanta, um município de 3.000 habitantes no Alto Vale do Itajaí. Aqui, uma das atrações são as áreas de Mata Atlântica preservadas. O município conserva 25% da mata nativa. Na comunidade de Alto Dona Luísa, a 4 quilômetros do centro, funciona a sede da APREMAVE, a Associação de Preservação do Meio Ambiente, uma organização não governamental com 24 anos de atividades e 400 sócios, presidida pelo agricultor Edegold Schaefer. O nosso objetivo principal é a preservação e a recuperação da Mata Atlântica e dentro desse tema nós temos vários projetos, né? Então, e esses projetos hoje eles são tanto com iniciativa privada, nós temos vários projetos com empresas e temos também projetos na linha do governo, né? Por exemplo, o Fundo Nacional do Meio Ambiente e outros órgãos ligados ao governo. O resultado do trabalho da APREMAVE está na paisagem. Por aqui é comum encontrar espécies da fauna raras em outros locais, como o casal de curicacas cuidando dos filhotes no ninho. Hoje, entre os projetos ambientais mantidos pela associação, estão 2 viveiros que produzem por ano 800.000 mudas de espécies da mata nativa, que são vendidas ou distribuídas a agricultores. O viveiro de mudas da APREMAVE é hoje considerado um dos maiores viveiros de mudas nativas aqui do sul do Brasil. Não só na quantidade de mudas produzidas, mas também na diversidade de espécies, né? Nós produzimos aí, em média, aí, umas 120 espécies diferentes de plantas nativas da Mata Atlântica, né? Umas espécies bastante raras, um exemplo é a embuia, a araucária, que são espécies hoje na lista de ameaçadas de extinção e que a gente reproduz aqui em grande quantidade e com isso a gente consegue novamente multiplicar elas, né? E com isso garantir também a sua preservação. O trabalho começa com a coleta das sementes na mata, que em seguida passam por um processo de preparo para o plantio. A primeira etapa é a estratificação. No dia da nossa visita, encontramos os funcionários trabalhando com as sementes da canjerana, conhecida como a árvore da madeira vermelha. A estratificação ela é importante para tirar o resíduo que fica. Por exemplo, se pegar a espécie que é a canjerana que a gente está fazendo, ela tem essa polpa em cima e seria lavar ela para tirar o excesso, porque senão dá fungo. E daí tem espécies que a gente tem que fazer a quebra de dormência, que seria deixar 1 dia ou 2 na água fria ou pegar água quente, a água quando ela estiver quase no ponto de fervura, colocar a semente dentro e deixar alguns minutos lá dentro, depois bota ela na peneira para escorrer a água, pode ser semeada, que daí geralmente sementes que levam 3, 4 meses para nascer, com 1 mês e meio elas estão nascendo. Por exemplo, se tu pegar não fazer a quebra de dormência com uma semente de ibracatinga, ela vai nascer desparelha, vai nascer um pé hoje, uma amanhã, então tu nunca vai ter uma muda uniforme. Se tu fazer a quebra de dormência, ela vai nascer parelha, sempre tu vai ter, por exemplo, em vez de tu vai nascer em torno de 50%, 60% da muda toda numa vez só. Então tu vai ter um lotezinho mais parelho, mais bonito. O trabalho termina com a repicagem, que é o transplante das mudas das sementeiras para os saquinhos que vão para os canteiros. Entre as 120 espécies nativas encontradas nos viveiros da APREMAVE está a espinheira santa. A espinheira santa, tradicionalmente, ela é uma espécie nativa que ela é de clima frio. Ela ocorre originalmente aqui no Brasil, nos 3 estados sulinos. É uma espécie de porte médio,
mais ou menos em torno de 8 metros de altura. E é uma espécie também que ela se adapta melhor em solos bem drenados, com boa fertilidade e em beiras de rios. A espinheira santa ela tem uma dupla importância, né? Não só em função das propriedades medicinais, né, que ela possui, mas também ela é muito importante para a fauna. Que a semente da espinheira santa, né, e nós estamos aqui diante de um pé de espinheira santa carregado com semente, ela é bastante importante, né, porque vários pássaros se alimentam dessa semente e eles também acabam disseminando ela, né, e multiplicando ela na natureza. A espinheira santa já era muito usada pelos índios da América do Sul antes mesmo da colonização europeia. O nome vem da aparência das folhas, cheias de espinho, e também porque a planta é considerada um santo remédio. O nome científico da espinheira santa é Maithenus ilicifolia. Nome popular, a planta tem vários: salva-vidas, sombra de touro, erva cancorosa, espinho de Deus, entre tantos outros. E já existe comprovação científica da eficácia da espinheira santa no combate a problemas no estômago. Problemas de úlcera, né, no estômago, gastrite, azia. Então as pessoas que têm esse tipo de problema, a espinheira santa, na verdade, é um santo remédio. A espinheira santa é uma planta típica de Santa Catarina. Como ela tem um crescimento lento, a utilização indiscriminada e a falta de reposição das mudas podem colocar a espécie em risco de extinção. Mas agora a árvore passa a ser mais valorizada. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto do deputado Padre Pedro Baldissera e a nova lei determina a espinheira santa é a planta medicinal símbolo do estado. Isso é um fato bastante importante que pode fazer com que a espinheira santa ela seja largamente utilizada no meio da agricultura familiar para se desenvolver sistemas agroflorestais. Por exemplo, hoje o que é desenvolvido com a erva mate, que também é uma espécie nativa aqui do sul Brasil e que largamente é utilizada para questão até econômica na propriedade, assim como a erva mate, a espinheira santa ela tem uma ótima potencialidade para ser utilizada para plantios em sistemas agroflorestais, inclusive até para recuperar áreas degradadas da Mata Atlântica. Acho que foi uma boa escolha, né, porque é uma espécie muito importante e eu acho que foi realmente um reconhecimento muito justo. A partir dessa lei, né, ela também vai ser mais divulgada, as pessoas vão começar a ter um maior interesse por ela e eu acho que isso vai contribuir sim e muito pela preservação dela. O seu Edegol resolve nos mostrar como aproveitar as propriedades medicinais da espinheira santa. Chegamos a um recanto cercado de Mata Atlântica no final da estrada de Alto Dona Luísa. Aqui fica uma pousada rústica que faz parte do projeto Acolhida na Colônia e que funciona na casa da mãe do seu Edegol. Do outro lado da rua fica a casa do agricultor e, surpresa, ele mantém um pé de espinheira santa bem em frente à porta, por um motivo bem especial. Quase que semanalmente eu ouço relato de pessoas, né, que vêm adquirir mudas aqui no viveiro da Premave, que relatam, né, que tiveram problemas, né, e que conseguiram a cura graças ao uso da espinheira santa. O testemunho mais próximo de mim é do meu pai, né, que tinha um problema sério de úlcera, né, que vinha se tratando muitos anos, né, com remédios, né, indo no médico quase que todo mês, e ele conseguiu a cura através da espinheira santa. Na cozinha, a dona Isolete, esposa do seu Edegol, prepara o chá de espinheira santa. Quase um ritual junto ao fogão a lenha usado na cozinha. É bem fácil, a gente colhe as folhas do pé, lava ela e bota na água para dar uma fervida. Quantas folhas? Umas 5, 6 folhas, dá 1 litro de água, assim, né? O sabor é bom, né? O sabor é muito bom. O seu Edegol nos mostra um outro costume da região. Desta vez, a espinheira santa vira ingrediente do chimarrão. Ele pode ser colocado tanto a folha dentro da própria cuia, ou então dentro da garrafa térmica junto com a água. Como o pessoal tem o hábito de tomar o chimarrão no dia a dia aqui,
Então, já ao invés de fazer o chá, já usa direto junto com a própria água, né, do chimarrão, porque a espinheira santa ela não altera o sabor do chimarrão. Toda essa tradição motivou os deputados, em novembro de 2011, a decidirem pela aprovação da lei que transforma a espinheira santa em planta medicinal símbolo de Santa Catarina. O projeto do deputado Padre Pedro Baldiceira foi subscrito pelo deputado Volney Morastone, que é autor do Programa Estadual de Fitoterapia e Plantas Medicinais. No dia da aprovação do projeto, parlamentares e o público presente à sessão receberam mudas de espinheira santa. Tendo em vista que está em fase de extinção a planta medicinal espinheira santa, ela tem uma simbologia muito grande da gente poder fazer com que ela seja cultivada por todas as nossas famílias, por setores públicos, repartições, para que a gente possa cultivar e fazer com que ela se mantenha presente em todo o nosso estado de Santa Catarina e também, por que não, a nível de país. Não saia daí, porque depois do intervalo você vai saber como foi a escolha da espinheira santa como planta medicinal símbolo de Santa Catarina. Conheça também o trabalho dos pesquisadores da IPAGRE em Itajaí para produzir a espinheira santa sem espinhos. No estúdio, uma entrevista com a presidente da Associação Catarinense de Plantas Medicinais, que vai explicar um pouco sobre a utilização das plantas para a prevenção de doenças. É um instante só e a gente já volta. O programa Seu Direito de hoje fala sobre a lei que transforma a espinheira santa na planta medicinal símbolo de Santa Catarina. Agora nós vamos à Estação Experimental da IPAGRE de Itajaí para conhecer o trabalho desenvolvido pelos pesquisadores. Eles trabalham em laboratório para produzir um tipo de espinheira santa sem espinhos, o que pode contribuir para o aumento do plantio e do consumo da planta. A Estação Experimental da IPAGRE em Itajaí tem 120 hectares, onde 38 pesquisadores trabalham em 4 áreas de pesquisa: a do arroz irrigado, da fruticultura, das hortaliças e da flora atlântica catarinense. O lema da nossa estação experimental é a obtenção de soluções tecnológicas para o produtor rural e para o consumidor. Então, o nosso foco do trabalho sempre é na cadeia produtiva. Não só produzir a qualquer preço, mas queremos produzir com sustentabilidade, respeitando a natureza, preservando o meio ambiente, mas também produzindo produtos de qualidade que possam atender o interesse do consumidor. O engenheiro agrônomo Antônio Amauri Silva Júnior coordena a equipe de pesquisadores que trabalham no projeto para a conservação e uso sustentável da flora nativa do estado. Uma das áreas de pesquisa são as plantas bioativas. Hoje a gente está trabalhando com melhoramento genético para aumentar o nível da cumarina, que é a substância ativa do guaco. Recentemente a gente descobriu uma planta que pode ser um sucedâneo do sal comum, né, chamado salicórnia ou sarcocórnia. E essa espécie agora vai ser estudada mais profundamente com o objetivo de ser colocada no mercado, enfim, para as pessoas que precisam de um sal alternativo. Onde vocês descobriram essa planta? Ela foi descoberta, na verdade, no município de Palhoça, né, numa região chamada Barra do Aririu, numa marisma. Nós temos uma planta muito especial que é o tupinambor, uma espécie que ela produz no rizoma ou na raiz dela uma molécula muito famosa chamada inulina. A inulina é uma fibra solúvel muito especial que reeduca o intestino, ajuda a controlar a obesidade, controla o colesterol. Então ela é uma forma natural da pessoa se alimentar e tratar a saúde de uma forma bem pontual. Estes canteiros formam um banco com 1.820 espécies. É uma coleção botânica onde a gente examina a questão agronômica, química, né? E com isso a gente vê o potencial para uso industrial ou comercial. A espinheira santa faz parte deste banco de espécies. Nesta área, há 114 árvores da planta. Os pesquisadores explicam que cada uma delas é um acesso com material genético diferenciado.
Ou seja, nenhuma dessas plantas são iguais. É um banco ativo de germoplasma, uma coleção com as mais variadas características genéticas, muito úteis para os estudos realizados aqui. Trazida da região de Caçador, no meio-oeste de Santa Catarina, a espinheira santa apresentou um bom desenvolvimento no litoral. Quando a gente trouxe para o litoral, a gente percebeu que ela teve uma característica muito importante, que é ficar baixinha. Ficar baixinha é importante porque facilita a colheita, né? As pessoas não precisam usar nenhuma máquina, nenhuma escada para colher folhas. Então o fato dela ficar pequenininha já é um avanço nesse trabalho de pesquisa nossa. Outro aspecto é que existe uma tendência da planta, espinheira santa, melhorar o princípio ativo quando ela vem para essa nossa altitude. Aumenta o nível de taninos, por exemplo. Isso é bom porque o tanino é um dos responsáveis pela cicatrização da úlcera que ocorre no estômago. Nos laboratórios da Epagre, os pesquisadores fazem a análise dos princípios ativos da planta. Fazemos a extração dos princípios ativos da espinheira santa e trazemos para o laboratório e analisamos, purificamos primeiramente e analisamos através de cromatografia gasosa os princípios ativos de interesse desses exemplares do banco de germoplasma da Epagre. O principal objetivo é, no mínimo, curioso: desenvolver uma variedade de espinheira santa sem espinhos. Já deu alguns resultados positivos. Claro que nem toda aquela planta que não tem tanto espinho, que é o nosso interesse, não tem o princípio ativo ainda adequado como nós gostaríamos. Mas qual a vantagem de estudar tanto para retirar os espinhos da planta? É até um contrassenso porque esse é o nome dela, espinheira santa, né? Mas o espinho ele passa a ser um problema justamente porque na hora da colheita, do processamento, atrapalha muito a vida de quem manuseia. Então a retirada do espinho vai favorecer muito essa cadeia, né, de eventos, de forma que as pessoas vão ter uma espinheira bem light, né? Até nesse sentido de manuseio. Tendo em vista que essa planta é endêmica do sul do Brasil, nós queremos lançar no mercado uma cultivar que seja realmente superior à média dessa população. A pesquisa já está em estágio avançado. Olha só a diferença das folhas dessas duas plantas. Uma delas é contornada por espinhos. A outra, desenvolvida em laboratório, tem apenas um espinho na ponta que também deve desaparecer. Até agora a gente já tem pelo menos 3 materiais com pouco espinho, né, que seria altamente promissor. E alguns materiais também mostraram um bom nível de teor de ativos. Nosso objetivo é conciliar as duas coisas: plantas com pouco espinho ou sem nenhum espinho e com alto teor de ativos. A gente espera que em 4, 5 anos isso ocorra, mesmo porque apareceu agora uma nova proposta de a gente fazer um trabalho de mutação nos materiais que a gente tem, justamente para apressar o processo de melhoramento, né? Então as sementes elas são bombardeadas com radiação gama, né? Para que ocorra uma grande variabilidade e dentro dessa variação encontre realmente um indivíduo assim que seria bem melhor do que a gente já tem. Então isso aí vai demorar um pouquinho, mas com certeza a gente vai chegar numa situação bem melhor do que tem atualmente. Todo esse trabalho porque a espinheira santa é considerada uma das mais importantes plantas medicinais com ocorrência em Santa Catarina e que pode ser fonte de renda para os agricultores do estado. Essa espinheira santa hoje tem um bom valor, né, de produto, de mercado, e ela é uma planta nativa, é uma planta perene. Ela é relativamente fácil de produzir, né? Não teria grandes obstáculos, então teria um baixo custo de produção. É uma cultura que agradaria o nosso padrão de produção em Santa Catarina pela agricultura familiar, né? Ela é muito importante para esse tipo de atividade. O reconhecimento da Assembleia Legislativa é mais uma contribuição para a valorização da planta no país. Para se transformar na planta medicinal símbolo de Santa Catarina, a espinheira santa passou por um julgamento rigoroso. Um grupo de pesquisadores e outros profissionais que atuam na área das plantas bioativas participou de uma votação. O Amauri fez parte do grupo. 3 plantas foram candidatas ao título: a guaçatonga, que combate o vírus da herpes; a baleeira, que tem propriedades anti-inflamatórias sem efeitos colaterais; e a espinheira santa, que venceu pela universalidade da espécie, a validação científica dos efeitos da planta e também pelo potencial de mercado. Até pouco tempo ninguém quase falava de uma forma mais séria, né, sobre esse tema plantas medicinais. Ultimamente, tanto o pessoal da Assembleia como as prefeituras de Santa Catarina, Epagre, o governo federal
tem levantado muito essa bandeira de plantas bioativas até como uma possibilidade de ser sucedânea de culturas como, por exemplo, o fumo, que é um problema hoje no Brasil, no mundo, né? Então, pelo fato de elas terem um bom valor de agregação, né, um valor agregado alto, ela constitui assim, uma alternativa muito interessante para o pequeno produtor, que ocorre mais em Santa Catarina, né? E a espinheira santa é uma dessas que tem um grande perfil justamente porque ela tem já um mercado forte, né, principalmente mundial. Então vai gerar uma demanda boa para Santa Catarina, e já que nós estamos preocupados com um material bem superior, os olhares vão cair para Santa Catarina, aqui para o nosso trabalho da IPAGRE. E para falar um pouco mais sobre a escolha da espinheira santa como planta medicinal símbolo do estado e ainda sobre o cultivo, o uso e introdução das plantas medicinais para o tratamento de doenças, nós recebemos no estúdio a presidente da Associação Catarinense de Plantas Medicinais, Kátia Mara Batista. Kátia, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu começo perguntando qual é o papel, Kátia, que as plantas medicinais ocupam para a prevenção de doenças. Bem, as plantas medicinais sempre tiveram muita relevância em todo o período da humanidade, né? Ela, na sociedade, já foi utilizada como remédios, alimento, vestimenta e até na religiosidade, né? Sempre procurando promover a prevenção, a recuperação da saúde. Atualmente, a gente pode considerar que a utilização das plantas medicinais e a fitoterapia representam uma opção importante como terapêutica complementar da saúde pública. Eu acho que a gente, de alguma forma, o avanço que a gente tem visto, que a consciência de que as plantas medicinais, elas podem ser uma forte aliada na condição do tratamento complementares de saúde. Né? A gente, de alguma forma, tem a plena certeza de conhecer, a gente tem a medicina chinesa, que é muito antiga, que usa as plantas medicinais há muitos séculos, a indiana, então a gente tem certeza que realmente as medicinais são importantes como uma terapia no tratamento das doenças. Né? Sim, e já existe essa base científica para que seja utilizada a fitoterapia no sistema público de saúde? Bom, como havia comentado anteriormente, a utilização das plantas medicinais sempre esteve presente nos processos de prevenção, né? Dos indivíduos e de comunidades há séculos. E temos conhecimentos, como eu te disse, antiquíssimo da utilização. E nos últimos anos a gente tem visto que após a implantação da legislação, né, porque a gente tem uma legislação desde 2006 sobre cultivo e utilização de plantas medicinais na saúde pública, né, que foi muito importante, e que a partir... Já tínhamos muitos estudos anteriormente a isso, né? Mas a partir dessa aprovação dessa lei, que foi realmente uma demanda da sociedade, né? Uma busca bastante interessante para que isso se transformasse numa política pública, a fitoterapia, a gente tem visto que várias instituições de ensino, pesquisa e extensão têm aprofundado seus estudos, têm aprofundado as suas experiências com a utilização de plantas medicinais. E também a gente sabe que já há muitos anos a gente tem também o uso popular das plantas medicinais, né? E aqui em Santa Catarina a gente tem a Pastoral da Saúde, que vem desenvolvendo um trabalho já há muitos anos com a utilização de plantas medicinais, aliado ao trabalho, aos projetos de extensão com as universidades. E a gente tem o exemplo da Universidade Unesc, que já tem mais de 15 anos, da Estácio de Sá, né? Então, a gente entende que o conhecimento científico e o conhecimento popular se aliam na busca dessa condição da melhoria da qualidade de vida e da saúde, né? E de que forma que essas plantas elas são utilizadas pelos laboratórios para a produção de medicamentos, Kátia? Bom, ela pode ser utilizada tanto in natura, como em pó, extrato, cápsula, tinturas, pomada, cremes, xaropes, sempre com um processamento dentro de uma condição que a gente ressalta, que é a condição da qualidade. Né? A gente preza, inclusive, para saber de onde está vindo essas plantas, como é que ela foi cultivada, né? Qual é o processo que ela teve lá no campo, porque com qualquer tipo de contaminação isso já daria problema, né? E há riscos também, assim como qualquer outro medicamento, de uma manipulação inadequada que possa, de repente, vir trazer algum malefício? Bem, de qualquer forma, nós temos que ter a consciência que os processos de manipulação
em laboratório ou processamento que a gente chama de pós-colheita, porque a gente pode, de acordo com essa lei que está em vigor, não só os laboratórios hoje podem processar os chás, né? Também isso pode ser feito num pequeno processamento com os agricultores, mas desde que atenda às condições de boas práticas, que a gente chama as boas práticas de manipulação, né? Que são umas normativas, né? E aí a gente também tem que se atentar que a gente precisa saber das plantas tóxicas, né, das toxicidades das plantas. Não é todas as plantas que a gente pode ser consumida a nível interno, né? E aí a gente tem alguns exemplos, o Confrei é um, que a gente realmente não pode utilizar como forma de chá, e sim de uso externo. Então, é bom que você ressalte essa questão, porque a gente tem aí uma preocupação bastante grande porque, na verdade, a questão do processamento laboratório não passa só pelas plantas medicinais, né? Qualquer outro produto feito em laboratório, a gente corre o risco, se ele não estiver dentro dos controles, corre o risco de ter contaminação, né? E isso são nos remédios alopáticos, como nos homeopáticos, né? Então, a gente tem uma preocupação maior com os fitoterápicos e com a utilização das plantas, porque a gente já sabe que há uma desconfiança de que aquilo não tem um processo bem feito, né? E até para a pessoa que está em casa também, né? Ficar que mais às vezes segura. Vai lá, vai manipular, vai preparar o seu chazinho, alguma coisa. Pois é, na verdade, existe uma recomendação, e eu acho que até as pessoas que usam chá, isso já está mais conscientizado, né? Mas o que a gente tem maior preocupação é que não se tome os chás, o mesmo chá, por tempo indeterminado, né? Que se veja a indicação do chá, porque também tomar chá por tomar chá, né? Não é bem isso que a gente quer. A gente quer que sirva de uma terapêutica e numa condição que não traga intoxicação para ninguém, né? E com relação à espinheira santa, quais são os potenciais dessa planta e como que ocorreu essa escolha para que ela fosse a planta símbolo de Santa Catarina? Como é que foi esse processo, Kátia? Bem, a espinheira santa, ela já é uma planta que é reconhecida pela Anvisa, né? E ela já tem pesquisado a ação terapêutica dela para a melhora do sistema digestivo, principalmente na indicação de gastrite e úlcera. E, na verdade, quando a gente, a associação e demais entidades preocupadas em que pudéssemos ter uma planta medicinal símbolo, porque a gente entendia que isso traria mais consciência, traria uma condição de maior debate na sociedade sobre a utilização das plantas medicinais como terapia, né? Então a gente fez uma enquete meio rápida, e aí foram apontadas 5 plantas e as questões que as universidades e os pesquisadores colocavam da necessidade que seria uma planta nativa. Quando a gente elegeu essa planta, foi também para trazer a consciência que a gente precisa preservar o meio, né? E nossas plantas que estão aí para ser utilizadas, né, na saúde. Tá ok, Kátia, muito obrigada pela sua participação e o programa Seu Direito fica por aqui. Você pode acompanhar nossas edições no site da Assembleia Legislativa. O endereço está no seu vídeo. Para entrar em contato com a nossa produção é só enviar um e-mail para seudireito@lesc.sc.gov.br. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá!